Bem, senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos começando o segundo dia de atividades aí do 2º Congresso Nacional do Ensino Agrícola, CONEA, 5º Congresso Estadual dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, o CETASC, e o 10º Encontro Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina, o ENAESC. O tema: Educação Profissional, Trabalho e Sustentabilidade. Eu gostaria de chamar aqui o senhor Silvio Walter, que vai coordenar esta mesa a partir de agora, e também o senhor Antônio Tiago da Silva, que vai ser o relator. E gostaria também de chamar o senhor Carlos Coelho, do Sindicato dos Produtores Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul, que vai ser o palestrante neste momento. A palestra: Conselho Profissional Próprio e Lei do Estágio, Técnicos Industriais e Agrícolas. Vamos lá, então. Ali os técnicos agrícolas, técnicos industriais, eles vão ajudar a melhorar ainda mais a nossa profissão. Ele vai ter que cumprir a lei. Primeira ação, minha gente, com o conselho. É muito simples. Tu foi lá, estudou, se formou, tem o teu diploma de técnico, tu vai poder fazer aquilo que está na tua legislação profissional. É óbvio, isso já deveria ser assim, mas não é assim. E se vocês amarem de verdade, com o coração, o trabalho de vocês, as amizades de vocês, o dia a dia de vocês, eu tenho absoluta certeza que vocês vão ser pessoas felizes. E não existe razão no mundo para a gente estar aqui. Imagina vocês entrar num mundo maravilhoso como é esse, para ser infeliz. Então sejam felizes. Vão buscar nessa atividade, nessa energia. Vocês nem sabiam que podiam participar, muitos de vocês nem sabiam que podiam participar dessa luta. E hoje estão sabendo. E vocês que conhecem o cara lá na Bahia, mande a mensagem para o cara da Bahia. Vocês da rede do Instituto Federal, vocês têm acesso a todas as escolas. É só procurar, hein? Vamos fazer como nós das instituições fizemos no Brasil. Tem um movimento São Paulo, lá dos estudantes das escolas técnicas, que já está nesse movimento para o conselho. Isso tem que ser um bolo, cada vez cresce mais. Cresce, e cresce, e cresce, até atingir seu objetivo. E eu afirmo para vocês que isso é importante para mim, Coelho, para a realização de um sonho. Mas eu digo que é muito mais importante para vocês que vão se formar. Para vocês não terem que voltar para sua casa e dizer assim: eu queria ter feito o trabalho bom, não pude porque alguém foi lá e disse que eu não podia trabalhar. Todos nós sabemos, né, os profissionais que aqui já militam há algum tempo sabem, né, do quilate do nosso colega Coelho. É um ícone do nosso movimento a nível nacional, é um guerreiro da nossa modalidade profissional, colega calejado de inúmeras batalhas, de muitos anos de labuta, na verdade, para que a gente possa ter garantias do exercício da nossa profissão, da nossa modalidade profissional. E com toda essa experiência, na verdade, se desloca do Rio Grande do Sul, do Porto Alegre, numa sexta-feira, para vir aqui até Joinville e fazer essa brilhante palestra com toda a motivação e com toda a empolgação. Certamente é um exemplo a ser seguido, e a sua palestra, Coelho, com certeza, né, vai deixar marcas, né, para todos os que estão aqui presentes, em especial pela numerosa participação de estudantes, né, que estão ainda em fase de formação e que logo
ali na frente, como você bem falou, vão ultrapassar essa linha, né, da formação para o exercício profissional. Nós vamos falar sobre o uso de agrotóxicos na produção de alimentos. Para a relatoria, nós chamamos Fabiano Floriani Garcia e também Oscar Emílio Hartmann para compor a mesa para os debates. Enfim, nós convidamos para compor a mesa Nilza Schroeder Graco, ambientalista, empreendedora Via Pax Bioprodutos Orgânicos. César Augusto Correia, ele é técnico agrícola e engenheiro agrônomo, assistente técnico da Singenta, HF Especialidades, Banana, Célula Paraná. E chamamos também Cláudia Helena Jasper, que é nutricionista, mestrada em Saúde e Gestão do Trabalho da Univale, nutricionista clínica do Centro Especializado em Reabilitação da Univale. Vamos lá então, começando essa mesa redonda, sustentabilidade, uso de agrotóxicos na produção de alimentos, no 2º Congresso Nacional de Ensino Agrícola, CONEA, 5º Congresso Estadual dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, o CETASC, e o 10º Encontro Estadual Agrícola de Santa Catarina, o ENEASC. Tema: Educação Profissional, Trabalho e Sustentabilidade. Vamos lá então. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a coordenação do evento, em nome do professor Rodrigo Monzani, pela oportunidade de coordenar a mesa redonda, que trata sobre 2 assuntos muito importantes, que é a sustentabilidade, o uso de agrotóxicos e a produção de alimentos. Então, os parabéns para todas as instituições que estão organizando o congresso, o sindicato, a associação, e é muito importante esse momento para discutir e atualizar os assuntos. Com toda humildade, nós queremos ser uma unidade modelo de sustentabilidade, ser fonte de aprendizado, onde nós aprendemos e também podemos ensinar para os diferentes segmentos da sociedade. Então, nós recebemos visitas lá com frequência e gostamos de ouvir opiniões e também falar um pouco da experiência que já tivemos. Nós utilizamos adubação verde, rotação de culturas, culturas intercaladas, coberturas vegetais, permacultura, e sobre agricultura eu já falei. Eu queria pedir também para quem vai trabalhar com agricultura, cuidar com processos de mineração quando altera o lençol freático, porque isso aqui na região onde nós estamos foi motivo de desaparecimento de muitos rios e de tornar a terra improdutiva para a agricultura, porque ela resseca demais, ela perde as suas condições naturais. O setor da mineração, ele deve existir sim, mas então vamos consensar comunitariamente onde é menos impactante para a agricultura e também vantajoso para o empreendedor. Então, aqui dá para ver, ó, isso é o Rio do Braço, também por desmatamento, mas principalmente por questão da mineração, né, alteração de lençol freático. Sobre isso aqui eu já falei. As 936 toneladas em 2010 somaram 7,3 bilhões de
reais. Então, nós estamos falando de poder. O aumento dos custos públicos com saúde é imensurável. Ninguém consegue dizer quanto isso custa para a saúde pública. E a dificuldade que os médicos têm, porque não se estuda na universidade como tratar pessoas afetadas por veneno. E não é só na área rural, é o consumidor final. Aqui é um restaurante em São Paulo, onde na fachada está escrito: comer é um ato agrícola, ecológico, além de tudo político. O que comemos determina em grande parte o que fazemos do nosso mundo e o que vai acontecer com eles. Chama Le Manger Bistrot. No meio ambiente, né? Proteger o meio ambiente e recursos naturais, minimizar o uso de recursos naturais esgotáveis e otimizar o uso de recursos naturais renováveis. Na economia, proteger a viabilidade econômica das operações agrícolas e produzir alimentos suficientes de alta qualidade. E no social, proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores rurais, comunidades locais e sociedade, e contribuir positivamente para a qualidade de vida dos trabalhadores rurais e comunidades locais. Esse contexto a gente insere como segurança através, principalmente, do uso de EPI, equipamento de proteção individual. Pessoal, fotos como essa aqui, e hoje, vindo para cá, na Estrada do Arroz, a Estrada Nova, me deparei com um cidadão de camisa regata, de bermuda, aplicando defensivo na beira da pista. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de conscientização do uso, mas, infelizmente, ainda temos muito trabalho pela frente. Então, não dá mais realmente para aceitar essa situação. Eu trouxe um pouquinho de história, só para a gente entender como que os agrotóxicos surgem. Eles surgem em contextos de guerra, basicamente, porque eles são nesses contextos que precisa se combater pragas, combater doenças. Então, o DDT, né, eles viram que ele era capaz de evitar uma contaminação por tifo, que foi uma epidemia na Europa, e que os agrotóxicos organoclorados tinham um grande potencial como pesticida. Então, tudo isso promove uma dispersão desses compostos, né? Eles também têm um baixo custo. Em geral, na Segunda Guerra Mundial, que se fortaleceu a produção, a expansão e a síntese de novos compostos químicos com as propriedades, sejam antibióticas ou inseticidas. Surte o mesmo efeito que passar a comer entre 1 e 2 porções a mais desses alimentos, né, de frutas e verduras. Então, a substituição de produtos convencionais por orgânicos é como se você estivesse comendo mais fruta e mais verdura, ou seja, mais nutriente para te proteger contra possíveis danos à sua saúde. Esse estudo é uma tese de doutorado de 2006. Então, ele avaliou o potencial antioxidante e algumas características físico-químicas do tomate. Então, o tomate orgânico e da produção convencional. Então, o que eles avaliaram? Vitamina C, licopeno e antioxidantes de outros grupos, um modo geral. O que eles observaram? Que para todas as classes de antioxidantes avaliadas, o orgânico apresenta um teor elevado em relação ao convencional. Esse estudo, ele avaliou a qualidade da alface, cultivada em sistema orgânico, sistema convencional e o hidropônico. Então,
eles avaliaram também uma concentração de nitrato. Nitrato também é uma substância que no nosso organismo ela vira nitrito e que já está bem tido na academia, no meio científico, que está relacionado ao surgimento de câncer a longo prazo, no futuro. Então, a gente também tem que consumir menos. Então, a produção convencional, mais nitrato, e a produção hidropônica, mais nitrato, e a produção orgânica, menos. Então, ela é superior. Que os agrotóxicos contaminam os alimentos e o meio ambiente, causando, portanto, danos à nossa saúde. Mas, então, o que fazer, né? Se eles são utilizados para a gente conseguir produzir alimento, né? Nós precisamos alimentar a população, população mundial de 7 bilhões de pessoas. Então, o que fazer? Um consumo consciente, né? Eu sempre escuto no consultório e até mesmo no SER que os agrotóxicos são caros, que é difícil encontrar. Então, o que dá para a gente fazer? Quanto mais a gente consumir, mais barato ele vai ficar, né? A gente vai a lei da oferta e da procura. Mas sempre tentar consumir, então, frutas, verduras e legumes da época, sempre. Os alimentos consumidos com maior frequência, aqueles que você consome mais vezes na sua semana, ou aqueles que possuem o maior teor de agrotóxico, como a Neuza trouxe. Tentar priorizar o consumo orgânico desses alimentos e os outros consumir convencional daí. Descartar folhas, cascas e talos dos alimentos convencionais, como eu falei, a gente manda embora um monte de nutriente, mas também a maior carga de agrotóxico. Lavar muito bem os alimentos em água corrente antes do preparo, deixar de molho uma solução clorada por uns 15 minutos, 1 colher de água sanitária para 1 litro de água. Não vai resolver o problema do agrotóxico, mas resolve um pouquinho a questão de micro-organismos. Se fala muito que a agricultura polui. O arroz lá da região de agronômica, por ter alta produtividade, usa muito químico. E isso a pesquisa já comprovou que é o contrário. Ele usa químico, mas cada vez menos. E, por exemplo, lá na nossa região tem muitas empresas que trabalham com tecido e que também poluem bastante, né? Então, eu concordo contigo que às vezes parece que foi mostrado que a grande população está nas cidades, né? Nas cidades, as indústrias. Então, cada vez mais os órgãos fiscalizadores ambientais têm que realmente se preocupar, porque todos poluem, né? Então, acho que vai de cada um fazer a sua parte, né? Eu gostaria só rapidamente também de chamar a responsabilidade para nós profissionais. Também está na nossa mão, eu acho, buscar essa questão do equilíbrio, do uso racional, do uso responsável desses produtos. É uma necessidade, somos obrigados a utilizar, e aí sim, né, Cláudia, como fazer? Procurar fazer da melhor forma possível, que minimize ao máximo os impactos. Se nós buscar minimizar, com certeza nós já vamos ter um grande avanço. Acho que esse é o caminho. Não tem dois extremos. Esta tarde, nós chamamos, primeiramente, o professor Fritz Roloff e também José Carlos Bracher, para fazer a intermediação desse minicurso. E chamamos também Cassimiro José Mota, cientista social, Luiz Alberto Ferreira, técnico agrícola e licenciado em ciências agrícolas, pedagogo, doutor em educação, docente do IFC Campus Camboriú. E também Huberson Boereto Rosa, técnico agrícola e licenciado em ciências agrícolas, doutor em engenharia florestal, docente do IFC Campus Araquari. Na nossa conversa, nessa breve conversa de hoje, a gente deve falar sobre como a formação técnica dos institutos federais se encontra atualmente no país. Independente das ideias que se tenha de formação técnica, é necessário que a gente saiba que o nosso país é bastante sui generis em função da sua pouca idade cultural.
Nós temos que considerar que nós somos um país com 500 anos e que nós temos muito a desenvolver ainda em relação à ideia de formação técnica. Por que se tem que fazer essa acolhida, ou a acolhida dessa forma dentro de uma fala? Porque é necessário que o brasileiro saiba que ele, enquanto país, é dono de uma das maiores contradições políticas e metodológicas que a gente pode vivenciar em termos de realidade mundial quando se compara a países de primeiro mundo. Então, fica como se fosse uma idiotice comparar Brasil com China. A cultura da China data de 5.000 anos antes de Cristo, anotada. Então, aquela cultura tem 7.000 anos. A cultura americana data de 2.300 anos antes de Cristo, ou seja, é uma cultura que tem mais de 3.000 anos. Mas a América foi descoberta depois, só que o que foi implantado lá foi a cultura inglesa, que tem essa data. Então, o Brasil é um país que não pode se comparar a alguém que não possua a sua idade cultural. Caso contrário, quando nós nos comparamos com a China, com o desenvolvimento da China, nós estamos dizendo que o brasileiro é capaz de viver com menos de $1 por dia, porque o salário mínimo chinês não ultrapassa $30. Independente da estrutura do país, nós não podemos falar isso. Bom, então, primeiramente, uma das propostas para a gente avançar é um conceito, uma ferramenta que já vem sendo usada nas empresas há muito tempo e que a literatura coloca de uma forma um pouco mais ampliada, o que se chama de balanço socioambiental. Hoje se fala muito em qualidade em educação e existe como a gente monitorar a qualidade usando a ideia de balanço. Balanço, que pode ser um balanço ambiental, aqui eu dei essa denominação de balanço socioambiental, porque o que abrange que nós estamos fazendo uma educação orientada para a sustentabilidade, que nós estamos buscando formar técnicos com essa configuração. Esse balanço ele vai me dizer o seguinte: vou fazer um levantamento periódico para avaliar a partir de uma matriz determinada em que medida nós estamos avançando no atendimento à questão ambiental, social, política, econômica e cultural, dentro dessa perspectiva que é a da sustentabilidade. Então, as empresas já desenvolvem esse tipo de trabalho para fazer os seus balanços sociais, balanços ambientais, e eu entendo que esse é um caminho que, pelo menos, nos coloca... temos uma direção, ou seja, a gente sabe onde quer chegar, e a gente vai monitorando esses avanços, e publicando isso, e divulgando as boas experiências, sem perder a história e o avanço que a gente tem. Eu digo isso porque na própria experiência que a gente tem ao longo do incentivo a eventos e a realizações de divulgação de tecnologias ligadas à sustentabilidade, a gente vê que se a gente não tem um trabalho articulado, registrado, a gente vai perdendo as pessoas, perdendo as experiências ao longo do tempo, porque... O que o técnico agrícola tem de maior valor hoje são as atribuições profissionais conquistadas ao longo de um tempo, que vêm sendo esquecidas pelas escolas formadoras. A maioria dos técnicos agrícolas aqui presentes não sabem mais as suas atribuições técnicas que foram conquistadas com muito trabalho e suor por aqueles técnicos agrícolas que nos precederam, numa outra época. Então, a minha abordagem sobre o tema, ela traz isso à tona. As atribuições profissionais relacionadas à formação do técnico agrícola. Então, como objetivo dessa pequena apresentação, é despertar sobre a possibilidade do ensino agrícola de nível técnico estar conectado com as atribuições profissionais do TA.
Vamos lá então para o segundo minicurso do segundo Congresso Nacional de Ensino Agrícola CONEA, 5º Congresso Estadual de Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, o CETASC, e o 10º Encontro Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina, o ENAESC. Para esse segundo minicurso, Desafios no Mundo do Trabalho, chamamos Gerson Batista, técnico agrícola e administrador de empresas, docente do Colégio Agrícola La Salle, de Xanxerê. Chamamos também Rodrigo Martins Monzani, engenheiro agrônomo, docente do Instituto Federal Catarinense, campus Araquari, presidente do CONEA. E também Silvio Walter, técnico agrícola, cientista social e advogado. Bem, chamamos então Carlos Fontoura, que é docente da Escola de Osório, no Rio Grande do Sul. O aumento da população mundial, isso remete a pensar diretamente produção de alimento, então voltado ao agronegócio. Um outro desafio muito grande é a fome. Acredito que sempre, quando a gente consegue ver imagens assim, duvido quem não se sensibilize. Em relação às palestras da manhã, eu também sou um grande defensor de produção orgânica. Tenho o meu pomar, não aplico nenhum produto químico, mas eu me faço sempre uma pergunta: do que é pior morrer? De fome ou de uma doença por consumo de agrotóxico? Então, com certeza, é um assunto bem complexo de se trabalhar. Desafio do agronegócio, a parte de avanço tecnológico, isso não para, né? Modernidade em todos os aspectos, máquinas mais modernas, sistemas informatizados, que também demandam e exigem mudanças na forma de pensar e na forma da nossa formação. E dizer de que nós não podemos esquecer, quando eu falo de mundo do trabalho, o tipo de exploração do trabalho que nós estamos vivendo. Primeiro, não posso descaracterizar que ela é extremamente capitalista. Segundo, não posso caracterizar que ela é extremamente justa. Terceiro, e que nós estamos vivendo uma nova fase de acumulação de capital, no qual eu considero, e vários autores concordam comigo, e eu vou compartilhar com essas ideias desses autores, e me desculpe a expressão, concordo comigo, não, eu ancorei a minha fala em cima desses autores, que eles colaboram comigo nessas ideias, de que é uma acumulação flexível, e traz algumas ideias assim, desde lá, do Theodore Schultz nos Estados Unidos, e como nós somos copiadores de sistemas, nós poucos criamos sistemas, e quero concordar com o professor sociólogo que me antecedeu no outro painel, quando ele diz assim: no meu país nós copiamos muitas coisas que não são levadas em consideração para a nossa realidade, elas não nos servem como experiência, porque nos Estados Unidos a acumulação flexível deu no que deu, está aí. E lá nós tínhamos uma característica bastante especial. A teoria do Theodore Schultz dizia o quê? Dentro da acumulação flexível, de que ao menos uma pessoa da família, tendo 4 componentes, 2 filhos, o pai e a mãe, deveria ter estudo para ter ascensão social. E a acumulação flexível para nós chegou nos pregando essa peça e nos fazendo acreditar de que no Brasil isso era uma verdade. E aí nós teríamos a tal de equidade social. E isso não é verdade. O
O primeiro pilar, na verdade, que eu acho que é interessante, tenho certeza que é interessante, e o professor Gerson também colocou, é a questão da adequação da profissão à vocação. É importante, na verdade, nós estarmos cada vez mais identificados com a profissão que nós vamos exercer. Aquela vocação, né? Aquele amor por aquilo que se faz, né? E também a questão, um outro pilar, a questão das competências. O preparo técnico do profissional, a capacidade de liderar pessoas, a habilidade política, né? De como agir, né, como agente de mudança na sociedade, no mundo profissional, habilidade de comunicação oral, habilidade de escrita, né? É um desafio hoje, nós profissionais temos que ter essa habilidade também de dominar pelo menos algum outro idioma, na verdade, habilidade de marketing, de vendas, né? Eric Nunes Gomes, técnico agrícola e agrimensura, licenciatura em Ciências Agrícolas, acadêmico do IFC Campus Araquari. E chamamos também Fernando Prates Biso, técnico agrícola, engenheiro agrônomo e florestal, doutor em engenharia florestal, docente do IFC de Campus Araquari. Vamos lá então. O terceiro movimento, na verdade, ilustra a oportunidade que tive, né, na verdade, pela escola. Eu digo, quando eu falo no eu, quero dizer que as oportunidades que apareceram foram a escola que colocou no meu caminho. Então, a partir desse momento, de 2007, começou os produtores a nos procurar para tirar algumas dúvidas, dar assistência técnica, e tive a felicidade de participar de projetos de intervenção social, que vários palestrantes colocaram, né, a importância do técnico se preocupar também com a área social, com a área ambiental e também econômica. Então, eu participei de um projeto de extensão no Presídio Regional de Araranguá, e também do projeto de extensão Minha Escola é 10. Isso no ano de 2007, já com a visão também de criar esses 2 espaços de cultivo de hortaliças de forma sustentável. Aqui, essas imagens ilustram a aula com os detentos no Presídio Regional de Araranguá. Mais embaixo, aquela imagem ali foi a horta criada. A horta foi planejada, criada em 4 meses. Aqui ela está com aproximadamente 35 dias. Então, o nitrogênio é o elemento mais abundante que tem no ar. Todavia, ele está naquela forma que está ali em verde, que é o N2, que é uma ligação tripla. É das ligações mais fortes que se tem conhecimento da natureza. Então, plantas e animais não conseguem quebrar essas ligações, porque a gente não tem uma enzima específica que faz essa quebra. Algumas bactérias têm, que são as bactérias ali do gênero Bradyrhizobium e Rhizobium. Essas bactérias se caracterizam por associações simbióticas com leguminosas, soja e feijão principalmente, e permitem, então, a existência e o crescimento dessas plantas em solos pobres em nitrogênio. Nos permitem uma economia de 1,8 bilhões de dólares anuais na produção de soja, só em soja, não considerando o feijão aqui. E conseguem fazer fixações superiores a 300 quilos de nitrogênio por ano, suprindo totalmente a necessidade da cultura de soja no Brasil. Então, você não precisa, se você plantou e inoculou com Bradyrhizobium ou Rhizobium, você não precisa adubar com nitrogênio na cultura da soja. Os pacotes tecnológicos, e aí vem a primeira ressalva, né? Quando a gente quer, às vezes, tiver alguns confrontos desses temas, esse é um sistema que funciona. Os pacotes tecnológicos funcionam, e por isso que os agricultores, muitas vezes, fazem opção por esses pacotes, né? Então, quem está numa linha
divergente dessa linha tradicional, convencional, nunca pode esquecer disso aí. Os pacotes são receitas testadas e que, na prática, funcionam, dão resultado. Se vai ter sustentabilidade ou não, é outros 500, não entro no mérito nesse momento. Próximo. Questão dos problemas, né, de agrotóxico, contaminação ambiental, pode ir passando. Os vários sistemas alternativos, né, o Derek falou algumas tecnologias, então desde 23 lá com a agricultura biodinâmica, no Brasil lá com alguns autores do Tsenberg, Primavesi, né, tem bibliografias bem já relatadas lá do Glisman, Altieri, enfim. Isso aqui é bastante relatado, tem diversos sistemas de produção sustentável. Próximo.